versículo 4. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. ¿Cuántos confían en el Señor? Aleluya. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este día, por este tiempo que Él ha preparado para nosotros. Padre, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy es el día que tú, Señor, has preparado para cada uno de nosotros, Señor. Una noche, Señor, una noche de impartición, una noche de poder, en donde estaremos viendo, Señor, tus maravillas, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
bienvenidos a nuestro segundo día de conferencia. Yo creo, hermanos, que todos estamos con un corazón expectante, hermanos, porque es un tiempo precioso que estamos pasando, estamos viviendo, hermanos, nuestra primera conferencia de fe. ¿Quién está animado, hermanos? Yo estoy muy animado, hermanos, porque Dios va a hacer cosas extraordinarias esta noche, hermanos. Hoy será mucho mejor que ayer, hermanos. Abra tu corazón porque Dios va a hacer cosas grandes. La palabra dice: cuando oramos, hermanos, la unción que está, hermanos, sobre los ministros es lo que vamos a recibir. Tú no vas a salir de aquí como tú llegaste, vas a salir aquí lleno de la palabra del Señor. Amén. Están felices, yo estoy muy importante. Amén. Recordando, hermanos, que tenemos, vamos a tener 2 tiempos de administración. El primer tiempo estará con nosotros ministrando nuestro pastor presidente, Pastor Lodonio. ¿Sabe que podemos darle de pie para que la iglesia le pueda conocer a nuestro pastor Lodonio? Él es nuestro pastor presidente, que yo sé que poderosamente él es un siervo, un hombre de Dios, y que está haciendo la diferencia en esta sociedad, en esta frontera. Amén. Aleluya. Y después de la administración del pastor vamos a tener 15 minutos de receso, hermanos. Ahí va a poder pasar al baño, vamos a tener cantina, quiere tomar agua, hermanos. Y después, hermanos, vamos a volver aquí y vamos a tener nuestro segundo tiempo con otra administración poderosa con nuestro pastor que vino de Chile. Aleluya. Hermano, no vino ahí de Punta Cana y de San Paulo, vino de Chile, hermanos. Qué privilegio, qué bendecido que somos, hermanos. Estamos conmigo con nosotros, hermano pastor Christopher. Ya le conocen la poderosa unción que está sobre la vida de este hombre, hermanos. Si yo fuera tú, hermanos, tienen que subir la unción que está en la vida de este hombre. Amén. Entonces vamos a tornar más una adoración y después nuestro pastor Lodonio ya estará ministrando nosotros, los hermanos, el deber de expectativa. Amén. Póngase de pie, vamos a empezar la adoración. Amén. Te adoramos, Jesús.
La cruz, no dijo nada, no abrió su boca, le golpea, aunque no me perdona, de tal manera amó Jesús, me entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo es la altura, santo que la tierra, santo es el que se ve, santo es el sepulcro, santo es su sangre derramada en la Aleluia. Levanta tuas mãos, agradece ao Senhor nessa noite. Pai, graças te damos, Senhor, por essa autoridade que nos foi investida. Uma autoridade que no nome de Jesus todos os reinos se prostram diante dele, no céu, na terra e debaixo da terra. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, reconhecemos o poder que tem sido liberado sobre as nossas vidas. Pai, obrigado, Pai, por essa conferência. Obrigado pela oportunidade de conferirmos as verdades da Tua Palavra. Não somente de conferir, mas também de experimentar, mas também de praticar e ver o poder que a Tua Palavra tem através das nossas vidas. Pai, eu quero te louvar, Pai, por essa noite, pela Tua Palavra, pelo Teu ensino, pelo Teu cuidado com nossas vidas, para que possamos estar debaixo da Tua proteção, seguindo as Tuas instruções e podendo avançar pela fé que foi depositada sobre as nossas vidas, e podemos andar em novidade de vida, vivendo pela fé, vendo a manifestação do Teu poder através das nossas vidas. Por isso eu te louvo, Pai, e te agradeço por essa noite, no poderoso nome de Jesus. Quem crê nisso diz amém. Amém. Você pode sentar. Aleluia, obrigado por vocês, uma bênção. Ou demais, Pedro. Mantém ali baixinho. Amém. Aleluia, amados. Mais uma vez, graça e paz. Amém. Obrigado, Paulo. Obrigado pela bênção por estar aqui, por estar na igreja ativada. Uma vez que a gente está com dinheiro como esse, amados, a gente não sai da mesma maneira que chegamos. Amém. Ele disse. É um ambiente onde nós estamos inseridos, uma vez também eu lembro de uma palavra do apóstolo Culto, que disse que foi uma vez para um estádio de futebol, que é um negro da nossa igreja de São Paulo, que era jogador daquele time, ele disse que foi lá para o
estádio, né, no campo, assistindo o jogo. Eles era torcedor de time, né, mas foi para prestigiar. Ele disse que quando o time daquele jogador, que era time da igreja, fez o gol, o estádio inteiro, as pessoas começaram a vibrar, pular. Ele disse: olha, nem eu que torcia fui completamente envolvido por aquela atmosfera de alegria. Eu comecei a abraçar uns, comecei a celebrar, quando nem era torcedor daquele time. Sabe, irmão, que até aquela sobre a tua vida, que esse ambiente é um ambiente que vai te influenciar. Talvez você não esteja tão conectado a algumas verdades, mas por estar nesse ambiente, Deus vai promover uma mudança, uma transferência sobre a tua vida. Amém. Se assim você crê, amém? Amém. Como nós tivemos dois momentos maravilhosos, o pastor Christopher falou um pouco sobre algumas bases que nós precisamos ter, já que nós estamos em uma conferência de fé. Ele pode falar o que é a fé, ele pode falar nada mais como a fé vem. Como é que a fé vem? Ouvir a palavra de Deus. Vimos também que recebemos uma vida de fé lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 3, onde essa vida de fé nos coloca em um movimento, nos coloca lá para manifestar o poder criativo, né, que operou sobre Deus quando Ele criou os céus e a terra. Vimos que o justo vive por fé. Quem é que é algum justo filho de Deus? Amém. A Bíblia diz que a Deus tem que andar por fé, desfrutar dessa fé que Deus depositou sobre você. Uma das maneiras que nós tocamos ontem, de alguma forma, uma maneira de nós agradarmos a Deus é pela fé. Nós não agradamos a Deus quando nós fazemos uma oração, meu Deus Todo-Poderoso, ou meu Paizinho querido. Não. O que agrada a Deus são os nossos atos de fé. São todas as coisas que nós acreditamos dentro da palavra, que é isso que move o coração de Deus, meu irmão. E não é porque você está com uma roupa bonita, não é porque você tem um bom carro, porque você tem uma boa casa, não, meu irmão. O que agrada a Deus é o teu ato de fé, é aquilo que você crê, é aquilo que você age de acordo com a palavra. E é isso que vai extrair de Deus a sua atenção. A Bíblia diz que o centurião de Cafarnaum extraiu de Jesus uma atenção grande. Jesus disse: olha, eu nunca vi tamanha fé como esse centurião. E ele vai falando outros momentos amados de pessoas que foram despertar a atenção de Deus por conta da sua fé. Ontem eu falei um pouco, amados, sobre a fé que traz resultados poderosos, quando a fé ela apaga todos os dados inflamados do maligno, porque a fé, amados, é um escudo que precisa ser fortalecido. Quando a gente fortalece a nossa fé, nós temos força. Nós não ficamos fracos. Eu sei que uma coisa, meu irmão, você não vai sair desses 2 dias de conferência. Do mesmo jeito que você entrou, não com uma puxada de palavras, mas como eu falei no início, com até uma atmosfera desse lugar, mas que está aqui, enxergando, transferindo coisas para você. Amém. Você vai perceber que na sua caminhada de fé, algumas dessas coisas serão acionadas. E aí você vai lembrar, foi o ambiente que você estava, que acionou esse momento de fé sobre você. Falamos que a fé ignora as circunstâncias naturais e, por último, nós falamos a fé que libera o poder de Deus. E não estendemos mais quando eu falei que algumas maneiras que nós podemos ativar a fé, que é com a constância, com a confissão e com a coragem. Sabe, mas nós temos a passagem de Hebreus, eu quero que você abra lá em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. E eu não sei se você já perguntou, amado, mas essa é uma galeria muito importante e significativa. É a galeria da fé. E temos um irmão na igreja que ele é competidor, né? Ele joga tênis. Sabe aquela modalidade de tênis? Ele foi, durante alguns anos, competidor, e tivemos uma oportunidade de estar na casa dele. Estávamos com o mestre Tiago Freitas, e ele chegou aqui, ele também jogava basquete, ou tênis. Ele
jamais tem uma na igreja que joga dentro. Se eles querem, e quando nós chegamos na casa daquele irmão lá, ele apresentou aqui uma sala. E nessa sala lá tinha troféus. E que eram troféus daqueles que estavam na prateleira, eles representavam, não. É interessante que todo competidor em uma atividade esportiva, o brilho das suas modalidades ou das suas competições é sempre o troféu. Porque o troféu, ele representa, ele tem uma profundidade para quem conquista aquele troféu. Eu lembro mais daquele irmão, ele falando de algumas dificuldades que ele teve quando ele estava competindo. Ele falando de algumas coisas que ele precisou fazer para que ele pudesse conquistar aqueles troféus. Muitas renúncias. Ele disse: eu renunciei algumas coisas na minha vida. Ele falou sobre momentos difíceis que ele passava. Ele viajava com o pai. E momentos que ele começou competindo e foi melhorando as categorias dele. Ele chegou a uma categoria nacional. E agora ele precisou viajar pelo Brasil inteiro. E quantas dificuldades ele teve em alguns momentos, porque não tinha recursos suficientes. Mas ele percebeu naquele momento. Sabe, as pessoas que elas investem tempo nas atividades esportivas, e a gente pode ver as pessoas que elas se preparam para uma Olimpíada. São 4 a 5 anos se preparando, abrindo mão, abrindo mão de ambiente com os amigos. E esses anos, amados, eles vão esse foco de alcançar aqueles troféus, eles pagam por isso. Eles abrem mão do relacionamento com a família, eles abrem, alguns jovens abrem relacionamento do namoro, eles vão abrindo, fazendo sacrifícios, porque cada um daqueles troféus, eles têm um peso, eles têm uma importância. E interessante é que quando nós chegamos na casa dele, ele começou a mostrar cada troféu. Interessante é que não era somente a competição que ele tinha feito, mas cada troféu, ele falava de algumas coisas que ele renunciou. Ele falava das dificuldades que ele passou, mas ele estava me mostrando o troféu, ele estava mostrando o troféu com muita alegria. E como é bom você ser competidor, você participar de algo e você levou na sua obrigação e poder mostrar as coisas. Então, olha para mim, nunca joguei nada, nunca tive uma atividade esportiva, mas quando ele começou a falar, sabe, meu coração se encheu de alegria. Mas que sensação boa é essa? É você poder mostrar esse troféu aqui, quando eu fui para tal local, nós passamos por isso, mas eu conquistei. Estava ele lá, amado, de posse do seu troféu, de posse daquele momento de esforço, de dedicação, mas principalmente de conquista. Sabe, quando eu olho aqui para Hebreus capítulo 11, eu vejo uma galeria que Deus apresenta. Não sei se você já tinha parado para pensar sobre isso, mas Deus apresentou vários homens e mulheres que apresentaram os seus troféus esses que representavam os sacrifícios, renúncias, esforço, perseguição, submissão e muitas coisas que eles passaram lá por terem conquistado, sabe, nessa galeria não tem pessoas fracassadas, mas tem pessoas que conseguiram. Tem pessoas que, quando a gente olha para a história de Davi, quando a gente olha para a história de Enoque, quando a gente olha para a história lá de Caim, quando a gente começa a ver. Aleluia. Obrigado. E a gente vê a história de Noé, amado, de todos esses homens, de Abraão, amado, nosso pai na fé. E nos ensina, nos inspira, nos coloca, amado, dentro de uma expectativa, onde a gente diz: se aqueles homens puderam, nós podemos também. Sabe, amado, é essa galeria, esses troféus que Deus apresenta na sua palavra, que nós precisamos, amados, agarrar com segurança. Mas antes de ler essa passagem de Hebreus, quero que você abra em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Já voltamos para lá, para a galeria.
1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Olha Paulo ensinando algumas coisas importantes. Ele diz: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcancei. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Aleluia, amados. O apóstolo Paulo estava falando que não tem nada de errado alguém correr, se dominar, se dedicar para ganhar uma premiação. Mas essa premiação só é entregue a uma pessoa. Mas ele está dizendo aqui, olha, enquanto essas pessoas, elas se dominam e elas estão atrás de uma coroa corruptível, eu e você, meu irmão, nós estamos atrás de uma coroa incorruptível. E essa coroa incorruptível não será dada somente ao pastor, não será dada somente à irmã, mas vai ser dado a todos nós que cremos no Senhor. Aleluia! Aleluia, amados! Então há uma promessa de Deus, amados, que nenhuma batalha que nós nos expormos, nós iremos sair dela como fracassados, porque nós já entramos nela como vitoriosos. Amém? Aleluia! Mas voltamos lá para Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Ele começa a descrever esses heróis. Ele começa a descrever cada um daqueles troféus que aqueles homens e mulheres de Deus alcançaram. Ele diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quando as suas ofertas, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e ele se torna galardoador. Deixa eu dar uma parada aqui. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como eu falei no início, a única coisa que agrada verdadeiramente a Deus, amados, são os nossos atos de fé. E o interessante é que quando nós agimos em fé, Deus está pronto para nos presentear. Imagina que isso aqui é um presente. Imagina que você está agora prestes a agir em fé. A Bíblia está dizendo que todas as vezes que você reconhece Deus, ele diz, é necessário que aquele que se aproxima. Então, quando você se aproxima de Deus, e alguém só se aproxima de Deus, se crê que ele existe, a Bíblia diz que ele se torna presenteador. Todas as vezes que nós andamos por fé, Deus está pronto para nos dar um presente. Segure. Esse presente, amados, é para nós. Então, todas as vezes que nós tivermos um ato de fé, Deus vai pegar e vai nos dar um presente. E às vezes nós estamos esperando ganhar um presente do pastor, nós queremos ganhar um presente da esposa do pastor, porque estamos fazendo alguma coisa, mas essa noite, meu irmão, eu quero dizer para você que você não está aqui para agradar homens, mas você está aqui para agradar a Deus. Quando você agrada a Deus, Ele é capaz de te dar presente todas as vezes. Talvez o pastor não, meu irmão, talvez o pastor possa te dar somente um presente no momento, dentro das possibilidades dele, mas Deus não. Não há limites na grandeza de Deus para recompensar aqueles que agem por fé. Ele pode te dar uma vez, ele pode te dar duas vezes, e quantas vezes for necessário, quando você anda por fé, Deus vai te presentear. Meu irmão, que Deus é esse? Amados, é um Deus Pai, porque só um pai que tem prazer de presentear o filho quantas vezes for necessário. Eu quero dizer para você, meu irmão, quando você andar por fé, Deus vai ter prazer de te presentear todas as vezes, porque essa é a natureza dele. Aleluia! Mas vamos continuar. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído,
acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Versículo 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber por onde ia. 9, pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. 11, pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. E amado, ele vai falando uma história uma atrás da outra. 17, ele diz, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito. E aí ele vai falando 20, pela fé, pela fé, pela fé. Lá no versículo 23 ele diz, pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. E aí ele continua, amados. E aí ele vai lá para o versículo 33, quando ele diz, versículo 32, ele diz, e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. E aí ele vem falando, amado. E ontem eu descrevi mais algumas coisas. Onde eu quero chegar, meu irmão? Existe uma galeria aí, existem troféus que são fatos, e a Bíblia diz, amados, que a Bíblia não, contra fatos não há argumento. Quando a Bíblia apresenta um acontecimento, amado, a única coisa que nos compete a fazer é crer naquilo que nós estamos vendo. Então, se tem um fato, amado, acontecido ali, questionar esses acontecimentos, eu diria que é uma burrice. É uma falta de sanidade. É uma falta de entendimento. Mas quando nós entendemos que esses fatos aconteceram, Deus está dizendo em outras palavras, ei, qual é o teu desafio? Qual é a tua competição? Qual é o momento que você está vivendo? Eu quero dizer para você que tem pessoas que conquistaram, tem pessoas que adquiriram o seu troféu, e você também pode adquirir. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, meu irmão, se eu posso dar um título a essa mensagem dessa noite, eu diria para você, visite a sala dos troféus que você tem. Ah, pastor, mas eu não tenho muitas experiências. Realmente, talvez você não tenha muitas experiências, mas a Bíblia diz que muitos adquiriram esses troféus, e essas passagens, elas nos inspiram. Talvez você não conseguiu ainda grandes coisas, mas você pode começar a conseguir. Enquanto você não consegue, entra na sala dos troféus que Deus te apresentou aqui em Hebreus 11, e pega cada um deles como inspiração. Pega a história de um que fala sobre família para você, e mostrando para você que você pode desenvolver com a tua família, você pode restaurar a sua família. Pega lá talvez o outro troféu, que foi o troféu da cura de Naamã. Ei, pega aquela inspiração e seja curado. Vai pegando cada um troféu da tua vida, amado, e coloca em operação. Agora tem um detalhe. Lá em Hebreus, ou melhor, lá em Romanos, no capítulo 17, não precisa você abrir. Ele diz, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Ei, de fé em fé. De degrau em degrau, como está escrito, o meu justo viverá por fé. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, ele diz, olha, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Diga, transformados. De glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ei, meu irmão, quando você pegar essa galeria da fé, quando você não tem uma experiência, e eu acredito, amado, quem aqui tem menos de 1 ano de nascido de novo? Praticamente ninguém. Então eu imagino que cada um de vocês devem ter tido já uma conquista do Senhor. Vocês já conseguiram adquirir um troféu. Deus já concedeu uma bênção para você em alguma área. E é esse troféu, amado, que você deve pegar ele e colocar na sala. Pastor, mas é somente um. Mas acabamos de ler. É de fé
em fé, de glória em glória. Ninguém, amados, chega ao topo sem antes começar por baixo. E, amados, é normal a nossa caminhada cristã, nós darmos alguns passos e talvez não sermos igual ao do irmão da direita ou do irmão da esquerda, mas nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, amados, nós fomos escolhidos e somos especiais também. Não fica olhando, amado, para o teu irmão da direita ou da esquerda, amado, tentando mensurar, tentando se medir, comparar. Não, esquece isso. Você é especial exatamente como você é. E do jeito que você é, Deus vai conceder os resultados que você também tiver quando você der um passo de confiança, de obediência à palavra. Aleluia! Esse relógio não ajuda a gente. Aleluia! Então, amados, construa a galeria de troféus a cada vitória de fé. Cada momento que você viveu, eu lembro que quando os meus primeiros troféus foi com as minhas filhas, nós tivemos algumas experiências, principalmente na área de enfermidade, onde a gente orou por elas, e nós vimos, amados, quando a gente orou pela primeira vez e nada aconteceu, mas nós não desistimos, nós perseveramos. E em outros processos, mas quando nós impusemos as mãos sobre as nossas filhas, eu vi o poder de Deus sendo liberado, eu vi a cura operando sobre a vida delas, amados. E quando eu percebi aquilo acontecendo, eu digo, epa, essa palavra também funciona na minha vida. Ei, aquela galeria de fé que a Bíblia relata, agora eu já faço parte dela, porque eu tenho uma experiência. Meu irmão, deixa eu te dizer algo, a experiência que você tem com o Senhor, ninguém rouba. Diabo do inferno não pode roubar. E você não pode deixar ser esquecido as tuas vitórias. São as tuas vitórias do passado, que vai ser o degrau para você subir para a próxima vitória que Deus tem para você. Aleluia! 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 E, amado, o tempo é bem curto, eu tinha mais algumas coisas para falar, mas quero que você abra lá em 1 Samuel, capítulo 17. Vai lá para o Velho Testamento. 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos ver a história de Davi. Você lembra da história de Davi? O rei Davi ainda não era rei, era simplesmente um jovem. 1 Samuel, capítulo 17. Aleluia. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 17. A partir do versículo 12, se você for lendo aqui, você vai ver um momento onde Jessé, o pai de Davi, chama ele para ele ir ao encontro dos irmãos que estavam com o rei Saul, né, diante dos filisteus, numa batalha, e eles estavam lá, e o pai diz, olha, eu quero que você vá lá, leve alguns queijos, né, honre lá as autoridades dos oficiais, mas vá saber lá como estão os seus irmãos. Davi, amado, nada mais era do que um pastor de ovelhas. Davi estava somente pastoreando as ovelhas. Diferente dos irmãos de Davi, os irmãos de Davi eram soldados. Soldados valentes que estavam ali na batalha diante dos filisteus. Só que Jessé não sabia, muito menos Davi, que o povo de Israel estava sendo desafiado por um gigante chamado Golias. Por 40 dias, Golias chegava diante do exército de Israel e dizia, ei, levanta um soldado que venha lutar contra mim. E quem ganhar essa batalha, o povo, o seu exército se rende. E, amada, a Bíblia diz que todos pela manhã, quando Golias vinha e desafiava o exército, as pessoas ficavam com medo. E ninguém se levantava para enfrentar o Golias. E aquilo passou 40 dias. E aí eu pergunto para você, meu irmão, alguém que está aterrorizado, durante 40 dias, como está o coração dessas pessoas? Com medo. Porque se no primeiro dia tivesse alguém valente, teria tido um desafio, mas não teve. Passou o primeiro, ninguém se levantou. Segundo, depois de 40 dias, eu acho que a imagem que o próprio exército tinha de si mesmo é que o exército era um fracasso. Porque ninguém se levantava. Mas a Bíblia diz que aquele jovenzinho,
chega com os seus queijos, chega para conhecer os oficiais dos seus irmãos, e aí entrega os queijos, entrega aquelas lembranças do pai, e aí no caminho ele vê um barulho, e todo mundo com medo. Ele pergunta: o que está acontecendo? Não, o filisteus, Golias, tem desafiado o exército de Israel. E aí Davi diz: quem é este incircunciso filisteu que se levanta contra o exército do Deus Todo-Poderoso? Ei, meu irmão, se tinha uma coisa que Davi sabia, é que o povo de Deus era abençoado, que o povo de Deus era escolhido, e o povo de Deus, amados, alguém que desafiasse aquele povo, corria uma grande possibilidade, amado, de ser maldito, de estar desprotegido. Porque alguém que se levantava contra o exército de Deus, aos olhos de Davi, era um fracasso. E aí quando ele terminou de ouvir aquilo, tinha um burburinho, tinha uma conversinha entre as pessoas, que dizia: olha, o rei ofereceu 3 bênçãos para quem vencer o Golias. Ele disse: o primeiro, ele vai ser acumulado de bens. Ele vai ganhar bens. Se ele vencer Golias, ele não somente ganha riquezas, mas ele vai ganhar a filha do rei. Meu Deus do céu. Davi, solteirinho, novo. Cadê os solteiros aqui? Cadê os solteiros aqui dessa igreja? Solteiro, levanta a mão. Tem poucos. Davi, solteiro, amados. Meu Deus do céu, agora chegou minha chance. Vou casar. E disse: olha, e toda a sua família será isenta de impostos. Meu Deus. Quando Davi vai se aproximando, o irmão Eliabe, veja o que ele diz aqui, ó, no versículo 26, 1 Samuel 17, 26, diz: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetia as mesmas coisas, que o rei acumularia de grandes riquezas, que daria à mulher a sua filha, e que a casa de seu pai isentaria de impostos de Israel. É isso que ele estava dizendo aqui. Assim farão ao homem que ferir. Ouvindo Eliabe, o irmão de Davi, mais velho, falar daqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E aqui deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja? Meu irmão, Eliabe era irmão de Davi. E eu vou te trazer uma revelação hoje poderosa. Talvez vai ter irmãos, as pessoas que você considera, que vão vir de encontro, amados, a uma palavra, a uma convicção que está dentro de você, que Deus colocou, e para essas pessoas existe uma postura que você podemos extrair de Davi. Davi, quando ouviu, amado, aquele irmão tentando minar a alegria dele, ele estava sendo animado. Eu vou ganhar a filha do rei, eu vou ganhar riqueza, e toda a minha família não vai pagar mais imposto pro resto da vida. Ele estava animado, amado, com aquilo. Mas Eliabe vem, amado, vem como que para roubar o que está no coração de Davi. E aí no versículo 29 diz assim: respondeu Davi: que fiz eu? Fiz somente uma pergunta. E aí vem a chave, versículo 30. Desviou-se dele para o outro e falou as mesmas coisas, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Amados, Davi estava sendo inspirado por uma premiação, ou vamos melhor entender, por um troféu. E esse troféu, amado, havia 3 coisas incutidas nesse troféu. Ele ia ser filho, ia ser genro do rei, ele agora ia ser dono do reinado, e agora ele ia ser, toda a família ia ser abençoada, amado. A bênção que vinha para ele ia pegar toda a família, amados. Sempre quando alguém ganha uma competição, amados. Olha, deixa eu te dizer algo. Você já viu quando a Bíblia diz que Deus nos fez mais que vencedores? Você sabe o que significa isso? Imagina que minha esposa não pôde vir hoje, mas imagina que o pastor Paul, vem cá, pastor Paul. Pastor Paul entra numa batalha, vai pro ringue. Eita, já estourou a hora. Meu Deus do céu, segura aqui. Ele foi para uma competição de... Qual é hoje a mais violenta que tem? MMA?
Pronto. Digamos que ele foi lá com esse porte atlético. Pronto. Ele venceu no ringue. E aí ele ganhou o prêmio. O prêmio tem riqueza, tem provisão, tem jantares em restaurantes, etc, etc, etc. Quem ganhou não foi ele? Você entende isso? Quando a Bíblia diz que Jesus nos fez mais que vencedores, é porque Jesus conquistou, lutando em nosso lugar, no ringue, e ele pegou o que nós ganhamos e nos entregou. Imagina que o que o pastor Paul ganhou, ele entregou para Laura. Então, Laura, eu pergunto para você, Laura fez alguma coisa? Quem foi que fez? O pastor. A Bíblia diz que Jesus nos substituiu. E o que ele conquistou, ele entregou a Laura, ele entregou a Selva, ele entregou a Aleco, ele entregou a cada um de nós, amados. Obrigado. Amados, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Então quem venceu foi Jesus. Mas nós somos mais do que Jesus, porque nós não entramos no ringue, nós não entramos na batalha, mas nós estamos desfrutando do que Jesus conquistou. Aleluia, aleluia. E estava Davi, amados, simplesmente sendo animado, inspirado por aquele momento. E as pessoas começaram a ouvir e foram anunciar a Saul. Saul, tem um jovem aí que está querendo enfrentar o Golias. Ele disse, então traz Davi. E aí Davi vai lá diante dele. E aqui no versículo 31. Ouvidas as palavras, queria que o grupo de louvor viesse aqui à frente. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-lhe a Saul que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Deus. Davi se apresenta agora como a solução dos problemas e o rei olha para Davi e diz, meu filho, você não tem condição. Talvez, amado, aquele seria o problema que Davi estava passando mais sério, porque foi fácil desviar de Eliabe, mas agora ele estava diante do rei, e desviar do rei agora não era uma coisa tão fácil. Mas Davi tinha uma sala. Davi tinha um lugar onde existiam troféus que não eram mais os troféus de outros, mas eram troféus que ele ganhou. Eram conquistas que ele teve. E essas conquistas, amados, agora eram reais. E Davi disse, espera aí, esse rei não sabe com quem ele está lidando. E aí ele vai descrever. Versículo 34. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. Ei, meu irmão. Davi disse, ei, meu senhor, o senhor não sabe com quem o senhor está falando. Eu vivenciei uma guerra, eu vivenciei um obstáculo, eu vivenciei uma circunstância difícil, só que tem um detalhe, eu não fiquei nessa circunstância, eu saí dela de posse de vitória, e eu saí com a premiação. Ele diz, olha, o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Ei, meu irmão, eu quero dizer para você, os desafios que você tem, quando você for para a sala dos troféus, e você começar a contemplar as tuas vitórias, as tuas conquistas, é essas conquistas que vão te levar para o próximo desafio. E como o rei disse a Davi, o Senhor seja contigo. Eu quero dizer para você, meu irmão, as tuas conquistas, as tuas experiências com o Senhor, Deus vai contigo para qualquer lugar. Não importa o que vai acontecer de hoje para frente.
o que você já teve de conquista com o Senhor. Começa a contemplar. Começa, amados, começa a contemplar. Essa palavra contemplar, ela quer dizer fixa os olhos. Observa com atenção. Admira com o pensamento. Observar, ver. Entregar a profunda reflexão. Quando os desafios vierem diante de você, penetra numa profunda reflexão nas tuas experiências. Porque se Deus te fez dar um passo, como Pedro que andou sobre as águas, era um milagre suficiente para mostrar que Deus continua sendo Deus para as próximas conquistas, para as próximas vitórias que você vai ter. Sabe, meu irmão, esses serão dias preciosos, ontem e hoje. Você vai ver que você vai começar a fazer uma grande galeria. E não se surpreenda se você tiver experiências como alguns homens que a Bíblia relata que não tiveram. Porque Deus, naquela aliança, estava sobre. Nessa nova aliança, Ele está dentro. E se Ele está dentro de você, meu irmão, se prepare. Deus vai fazer coisas grandes. Amém? Você está pronto, amado, para contemplar a sala dos troféus? Então se prepara. Porque você não vai só ter um troféu, não. Serão vários troféus. O troféu da doença. O pastor Paulo disse uma coisa interessante quando nós estávamos ali. Ele disse, nós 3 pastores, nós temos algo em comum. Eu digo, o que é, pastor? Ele disse, as nossas esposas foram acometidas de câncer. É de verdade. Nós 3 temos um troféu de que o câncer não parou nossa vida, não parou nossa família, não parou nosso ministério, não parou. E eu posso dizer para você, meu irmão, essa palavra vai preparar a tua vida, não vai parar a tua vida. Seja abençoado na prática da palavra.